Ao ser questionado sobre déficit no Brasil, o ministro Fernando Haddad dá uma verdadeira aula e desmonta a narrativa bolsonarista de que na Argentina está melhor. Espia. O senhor é muito habilidoso, o senhor fala muito bem, mas eu queria entender uma questão que me deixa um pouco angustiado, que é a seguinte: o senhor está confortável com essa trajetória no crescimento do endividamento? Existem medidas suplementares em relação às despesas sendo estudadas ou não? Da maneira como está, já é suficiente em relação ao que foi aprovado em dezembro? No começo do governo, o tema que é tratado é o seguinte: a economia brasileira não tem como crescer. Esse era o tema. Nós crescemos 7% em 2 anos. É o maior crescimento desde 2011. Depois veio o tema do déficit. O governo não vai entregar o resultado primário dentro da meta. Chegaram a anunciar que nós íamos mudar a meta. Não só não mudamos, como ela ficou mais perto do zero do que do teto da meta proposta, que era de 0,25. Então, nós não fazemos pouco caso quando o Banco Central, o Tesouro, alertam a administração sobre os riscos que nós estamos correndo. Mas é justamente em função desses exercícios que o governo age. E o governo tem agido. E vai continuar agindo. Eu repasso muitas vezes as minhas falas de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. E o que eu tenho segurança em dizer é que aquilo que nós anunciamos, inclusive temas dificílimos. Eu me lembro que na primeira entrevista que eu dei para Miriam Leitão, eu disse: nós vamos aprovar a reforma tributária. Você sabe que nós batemos recorde de exportação de manufaturados. Quase 190 bilhões de dólares de exportação de manufaturados. É um número que há muito tempo não se via. Batemos o recorde de emplacamento de carros o ano passado. O Brasil vinha patinando nessa coisa. Foram emplacados 2.600.000 unidades o ano passado. O crédito, que era um desafio, a Febraban divulgou os dados, o crédito cresceu 2 dígitos. Então nós temos que entender o seguinte: nós não estamos parados. Não, ministro, porque durante o primeiro governo Lula, os 2 primeiros mandatos, nós tínhamos superávit primário. Isso acabava fazendo com que nós tivéssemos ali uma trajetória em relação ao endividamento bastante confortável. Só que agora a gente está tendo uma certa dificuldade para recuperar esse superávit primário. Aliás, o senhor até colocou isso como um projeto no início da sua gestão. Qual é o horizonte para que a gente volte a ter superávit primário no Brasil? O que o senhor está considerando em termos de futuro? Como é que o senhor projeta o futuro em relação ao resultado primário? Olha, eu sei que esse tema é um tema que às vezes consome uma entrevista inteira, mas eu infelizmente vou ter que repetir. Se nós tivéssemos aprovado as 2 medidas provisórias que foram devolvidas, nós teríamos resultado primário positivo o ano passado, com o Rio Grande do Sul e tudo. Então não é tão complexo assim do ponto de vista matemático entregar o resultado primário. Não é uma operação matemática complexa, é uma equação política complexa. Esse é o papel nosso, porque uma planilha você resolve em 15 minutos o déficit público no Brasil. Mas você tem Congresso, tem Judiciário, tem Executivo. Você tem que harmonizar os poderes em torno desse objetivo, fazer crer que nós temos que enfrentar esse problema de uma vez por todas e voltar a ter sustentabilidade das contas públicas, que vai nos permitir crescer mais, com mais distribuição de renda, com mais graus de liberdade para investir, para aumentar o investimento, para garantir uma menor taxa de juros, para que setor público e privado tenham condições de promover o desenvolvimento econômico. Então eu estou absolutamente convencido disso. A nossa função é sensibilizar para a necessidade de tomar medidas, às vezes, que podem parecer antipáticas, mas que não são. Elas são benéficas para o país. Tem alguns empresários que estão pressionando o Congresso para prorrogar benefícios fiscais. Se eles forem bem-sucedidos, para que uma minoria pague menos imposto, a maioria vai ter que pagar mais juro. Eu disse isso publicamente. Infelizmente, nesse caso específico, não tivemos êxito, mas nós estamos perseguindo o mesmo objetivo por outros meios, porque o objetivo é que é o importante. A gente entender que nós temos que perseverar nesse caminho. Não é simples porque o país se desacostumou com disciplina nas contas públicas, mas eu acredito que, até pela quantidade de perguntas que me foram feitas nessa mesma direção, eu acredito que o Brasil vai se reeducando para respeitar os números e botar o país no trilho certo. Porque, repito, nós estamos numa situação melhor do que os demais países. Nós não estamos... Às vezes eu fico ouvindo coisas que me espantam um pouco, né? A pessoa com inveja da Argentina fala: poxa vida, não podíamos estar na Argentina. Dá um pulo na Argentina. Gente, eu tô na Argentina e vou mostrar pra vocês, eu tô no mercado, vou mostrar pra vocês o preço que tá as coisas, tá? Quero que vocês me digam se vocês acham que tá caro ou se tá barato. Ó, algo bem comum, água de 500 ml, dessa marca, a mais barata que eu tô vendo aqui, 1.125, de novo, com a conversão de 185 para 1, tá mais ou menos R$6 a garrafinha de água aqui no mercado, mas tem outras que são mais caras aqui, ó. 3 Ferreiro Rocher, 2.620 pesos, dá mais ou menos uns 14, 15 reais. Bolachinha, água e sal, 2.300. Com a conversão que eu peguei de 185, 190 para R$1, tá mais ou menos uns 13, 14 reais. Lata de azeitona, 3.500, uns 18 reais.
Um Vanish lavar roupa, 9.349, com a conversão de 1,85, 185 para 1, mais ou menos R$50. Comfort para lavar roupa, 11.189, mais ou menos uns o quê? R$60? Um saco de pão, que é mais ou menos o que eu costumo comprar no Brasil, tá mais ou menos uns R$33, R$30, dependendo da conversão que você pegar. A manteiga, normal, assim, nem a mais cara nem a mais barata, tá em torno de uns R$16. Ó, salsicha, eu não sei porque eu não compro no Brasil, mas tá 3.649, acho que uns R$16. Tá caro ou tá barato? A caixa de leite, 1.572, uns R$7, R$8. Tô tentando achar as coisas mais comuns, assim, que a gente costuma comer, pra ver a diferença. Porque, assim, quando me falaram assim, o preço tá diferente. A Coca, 3.789, uns R$20. Não é simples você fazer ajuste fiscal, muitas vezes, jogando 60% da população abaixo da linha da pobreza, uma recessão de 3,5% do produto interno bruto, com uma inflação que ainda anualizada passa de 30%, 40%, e a do ano passado 160%. Nós não estamos nessa condição. Nós temos condições de fazer melhor, com o mesmo respeito às regras econômicas com as quais nós concordamos, mas fazer recair sobre quem suporta o peso do ajuste, não fazer recair sobre os ombros de quem precisa de condições para se emancipar economicamente, não fazer cair sobre a parte mais fraca da sociedade. Tem toda uma arte em fazer isso da melhor maneira possível. Não é desprezar as contas, é o contrário, é levar em consideração que tem uma dimensão social que precisa ser considerada. E muitas vezes o presidente Lula é criticado por respeitar essa dimensão social. Mas eu trabalho para o presidente Lula justamente porque ele respeita essa dimensão social e nos obriga da área econômica a não buscar o caminho mais fácil, né, de fazer recair sobre a base da pirâmide o peso do que tem que ser feito.